Boa tarde, galerinha do quarto ano. Hoje, dia 17/11, terça-feira. Vamos dar início à nossa aula de ciências. Nós vamos corrigir, tá, a página 125, que fala sobre o poema escrito por Ruth Salles, né? Então, no primeiro exercício, estava dizendo que a gente leu o nosso poema e aí tinha algumas perguntinhas para a gente responder. A primeira pergunta era assim: após a leitura do poema, responda as seguintes perguntas. A que o poema se refere? Então, o Emanuel, responde para a tia, letra A. A que o poema se refere? Letra da 124. 125. Tá. O que o poema se refere? Eu coloquei os pontos cardeais. Muito bom. Aos pontos cardeais, isso mesmo. Quais são os pontos cardeais, Ana Lume? Quais são os pontos cardeais, Ana Lume? Ana Lume, eu não estou conseguindo te ouvir. Tira o seu microfone. Tira o seu. Responde para a tia, por favor. Quais são os pontos cardeais? Eu coloquei o leste, oeste, norte e sul. Muito bom. Leste, oeste, norte, sul, isso mesmo. Bom, na letra C era muito fácil, né? É um desenho que vocês teriam que fazer sobre o que você entendeu do poema. No exercício 2, tem que completar, tá? Letra A, Rafael Moura. Complete para mim a frase. Ao estender seu braço direito em direção ao lado em que o sol nasce, tem-se o ponto cardeal de Leste. Muito bom. Caio. B. Na direção oposta à qual o sol nasce, tem-se o ponto cardeal Leste. oeste. Tá? Oeste, arruma aí. Letra C. Ao norte, ao estender o braço para frente, o ponto cardeal será Pedro. Por favor. Norte. Norte, muito bom. D. Ao estendermos o braço para trás, teremos o ponto cardeal Emanuel. Sul. Muito bem, sul. 3. Que outro nome podemos dar ao lugar onde o sol se põe? Lucas Brito. Lucas Brito, exercício 3. Lucas Brito, exercício 3. Que outro nome podemos dar ao lugar onde o sol se põe? É o poente. Muito bom. 4. Leia as alternativas a seguir e assinale as frases corretas. A, B e C. Luísa, quais são as frases corretas? Os pontos cardeais representam os pontos básicos para determinar as direções e a última, uma pessoa perdida pode se localizar usando os pontos cardeais em relação à posição do Sol. Muito bem. Então, é a letra A e a letra C. Giovana, 5. Considerando a sua posição em relação à imagem, pode-se afirmar que o Sol está posicionando à direita, ao centro ou à esquerda? Giovana. À direita. À esquerda. Esquerda. Isso. Vamos lá. D.
De acordo com a imagem, pode-se dizer que está amanhecendo ou está entardecendo. Luiz Gustavo. Está entardecendo? Muito bem. E a letra C, desenhe na imagem as sombras dos objetos de acordo com a posição do Sol. Então, essa aí eu estou verificando depois, após a fotinho que vocês mandaram. Tá bom? Então, agora a gente vai continuar e vai dar continuidade no capítulo 2. No capítulo 2 fala sobre as maneiras de se orientar. Então, nesse capítulo, nós vamos conhecer métodos de orientações que utilizam os pontos cardeais e que ajudam as pessoas a se orientar, tá? Vamos lá. Na página 127, vocês estão vendo aí a bússola, vocês estão vendo um mapa, vocês estão vendo um GPS, né? Então, nós vamos ver o quê? Nós vamos reconhecer a bússola, tá? Vamos reconhecer, vamos ver o mapa, vamos ver a rosa dos ventos, vamos ver o GPS, tá? Como que funciona a bússola e o GPS. Nós vamos identificar a aplicabilidade dos instrumentos de orientação conforme a situação, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui o livro digital. Bom, no livro digital tem diferentes maneiras de se orientar. Para traçar caminhos seguindo a direção correta, na maioria das vezes é preciso fazer uso de alguns instrumentos de orientação. Atualmente é comum o uso de GPS como forma de se orientar para chegar a um lugar na cidade ou viagens longas. Então, quando a gente vai viajar, a gente acaba colocando o GPS, né, no celular, e aí o GPS leva a gente. Hoje a maioria dos celulares tem GPS, né? Então a gente coloca lá no Maps também e a gente tem como chegar, né? O trajeto que é feito, tá bom? Há muito tempo os navegadores, por exemplo, orientavam-se pela posição do nascer do Sol e o pôr do Sol e pela posição de outras estrelas para realizar as suas viagens marítimas. No momento, nem sempre era possível se localizar por meio dos fenômenos naturais, porque não se conseguia observar a posição do Sol em dias nublados e chuvosos. Então, naquela época, eles se orientavam pela posição do Sol. Mas nem sempre era possível. Por quê? Porque, às vezes, estava chovendo, estava com dias nublados, e aí o Sol não aparecia, então não tinha como se localizar. Tá? As grandes navegações que marcaram o período de descoberta da expansão marítima foram favorecidas pelas invenções dos instrumentos de orientação, como bússolas e mapas. Tá? Mapa. Com o passar do tempo, progressos foram acontecendo por meio do GNU. O relógio solar que foi desenvolvido à passagem do tempo passou a ser marcada. Já com os pontos cardeais, os seres humanos puderam se localizar no espaço onde habitavam e por onde se locomoviam, e dessa forma registrar as rotas. Muitos povos antigos utilizavam os mapas para cuidar das suas terras. Por exemplo, os gregos e os romanos utilizavam os mapas para conferir as suas terras, e os chineses e os egípcios utilizavam para demarcar terras e cobrar impostos. Com o tempo e o aumento do comércio entre as cidades, os mapas ficaram maiores e mais detalhados, resultando nos mapas conhecidos hoje em dia. Então, esse mapa que vocês estão vendo aí do lado é o mapa do mundo feito em 1733, né? Nossa, muito tempo esse mapa. Aqui a gente tem o Para Saber Mais. Olha só, atualmente... No primeiro trimestre de 2020, o mundo se deparou com a necessidade do cuidado e isolamento devido à Covid-19, uma doença causada pelo coronavírus que infectou milhões de pessoas e causou centenas de milhares de mortes em meses. A Covid-19 começou como um surto atingindo a cidade de Wuhan, na China, e passou a se disseminar por outras cidades desse país, caracterizando uma epidemia. Em menos de 3 meses, a doença passou para a categoria de pandemia, pois o vírus infectou pessoas em todos os continentes do mundo.
Para mostrar o avanço da pandemia em tempo real, foi criado um mapa interativo que expõe o número de casos do mundo todo. Ainda no início de 2020, outra doença também causada por um vírus foi motivo de atenção, a dengue. Essa doença geralmente é considerada endêmica, porque acontece com mais frequências em certas localidades devido às características da região. Nesse período, no entanto, a dengue passou para a categoria de epidemia nos estados de Acre, Mato Grosso do Sul e do Paraná. Há vacinas contra algumas viroses, como sarampo, febre amarela e gripe. No entanto, até o momento, ainda não há vacina contra o novo coronavírus, nem contra a dengue. Por isso, os devidos cuidados para evitar a contaminação por essas doenças devem ser tomados. Então, vocês estão vendo que nesse mapa aparece o quê? O número, né? A maior parte é de dengue, né? Vocês estão vendo que tudo que está em verde é os estados afetados pela dengue, né? Em março desse ano, tá bom? Então, observem aí que, se você for olhar nesse mapa, a maioria são os estados, né? Olha só. Logo após, a gente tem a bússola. João Fernandes, lê para a tia, por favor, a bússola. Tá. Acredita-se que a bússola foi inventada pelos chineses por volta do século I. Com a bússola, descobriu-se uma forma de encontrar um ponto de referência mesmo em dias nublados ou à noite. Por muitos anos, a bússola foi o principal instrumento utilizado nos meios de transportes marítimos em viagens distantes, pois indica a direção que a embarcação está seguindo. A bússola é um instrumento que contém uma rosa de ventos. Uma rosa dos ventos. E uma agulha magnética presa ao centro, a qual pode se movimentar livremente. A rosa dos ventos é uma imagem utilizada para indicar os pontos de referência com mais precisão. Para isso, foram definidos os pontos intermediários entre os pontos cardeais, os quais são chamados de pontos colaterais. São eles: Sudeste SC fica entre o sul e o leste, Nordeste fica entre o leste e o norte, Noroeste fica entre o norte e o oeste, Sudoeste fica entre o oeste e o sul. Muito bem. Já a agulha da bússola funciona como um imã e está sempre apontada para o norte. Por que você acha que a agulha aponta para o norte? Os ímãs são objetos magnéticos e têm dois polos, o polo norte e o polo sul. Grifem aí para mim. Os ímãs são objetos magnéticos e têm dois polos, o polo norte e o polo sul. Os polos diferentes de um ímã se atraem e os polos iguais se repelem. A Terra também tem polos magnéticos e isso acontece porque as substâncias presentes no núcleo terrestre se movimentam e geram um campo magnético ao redor do planeta. Com isso, a Terra também apresenta polos magnéticos do sul e norte. O polo norte do ímã é atraído pelo polo sul magnético da Terra. Assim que a bússola funciona. Sua agulha imantada se alinha com o campo magnético terrestre e é atraída pelo sul magnético. Por essa razão que a bússola aponta sempre para o polo norte geográfico da Terra. Então, vocês viram aqui
né? Olha só, os pontos cardeais e colaterais geralmente são indicados com as iniciais das letras em inglês, tá? Então, ó, W, oeste, oeste. O E, leste. O S, sul. O N, norte. O NE, nordeste. O SE, sudeste. O SW, sudoeste. O NW, noroeste. Tá? Então, coloquem aí um coraçãozinho, uma setinha, que isso é importante que vocês saibam, tá? Aqui está dizendo para a gente construir uma bússola, tá? E descobrir qual a direção que fica ao norte. Para isso, siga as orientações a seguir. Então, gente, não tem como fazer, tá? Isso aqui. Senão, eu queria fazer com vocês na sala, mas não vai dar para a gente fazer, para poder estar mostrando para vocês na sala com vocês, tá? Eu vou colocar para vocês um videozinho. Enquanto eu coloco o videozinho para vocês, vocês vão ler Orientando-se pelas Estrelas. Vocês vão ler a página 133 e aí vocês vão aguardar enquanto eu abro no site digital a atividade, o vídeo, tá bom? Direções cardeais e utilização. O planeta Terra gira constantemente em torno de si mesmo, na mesma velocidade, em um movimento chamado de rotação. Quando o lugar onde nos encontramos está voltado para o Sol, recebendo seus raios, é dia nesse lugar. Conforme vamos nos virando de costas para o Sol, a incidência dos raios solares vai diminuindo até a noite chegar. Daqui da Terra, temos a impressão de que o Sol é que está se movimentando. O Sol segue diariamente do nascente para o poente. Essa informação pode nos ajudar a nos localizarmos. Quando não existiam instrumentos de orientação, as pessoas se orientavam pela posição do Sol. E com base na posição do Sol, criou-se o conceito das direções cardeais. Se estendermos o braço direito para onde nasce o Sol, ou seja, o nascente, teremos a direção aproximada do ponto cardeal leste. Em contrapartida, o braço esquerdo terá a posição aproximada do ponto cardeal oeste. À nossa frente teremos a direção norte e atrás a direção sul. Mas e quando as nuvens encobriam o céu? Como as pessoas se localizavam? O primeiro instrumento de localização criado foi a bússola. A bússola é um instrumento que permite determinar as direções da superfície terrestre. Como será que ela faz isso? O núcleo da Terra é formado por metal em estado líquido e sólido, fazendo da Terra um ímã gigante. E como um ímã, a Terra tem dois polos, o norte e o sul. As agulhas das bússolas também são ímãs que são atraídos para o polo magnético da Terra, indicando a direção norte, e assim indicam as outras direções também. Na base onde a agulha vai se movimentar, são desenhadas as 4 direções cardeais e outras complementares, os pontos colaterais para localizar áreas mais específicas. Entre o norte e o oeste está o ponto noroeste. Entre o norte e o leste, o nordeste. Entre o sul e o leste, o sudeste. E entre o sul e o oeste, o sudoeste. A rosa dos ventos apresenta ainda outros pontos, os subcolaterais, para uma localização mais precisa ainda, que ajuda principalmente na orientação de navegadores. Saber localizar-se é fundamental para qualquer viajante. Oriente-se para ter uma boa viagem. Até! Então, isso aí foi um pequeno vídeo do que a gente leu na apostila, tá? Então, falou sobre o GPS, falou sobre a bússola, falou sobre a rosa dos ventos, tá? Então, agora a gente vai continuar lendo aqui. Vou compartilhar com vocês o livro. Orientando-se pelas Estrelas.
tá? Então, aí é uma representação do Cruzeiro do Sul, tá? Luísa, lê o primeiro parágrafo, por favor. Tá bom. Os astros também tiveram grandes importâncias na orientação e na localização dos pontos cardeais, principalmente antes da invenção da bússola. Com um pouco de prática, é possível se orientar durante a noite, olhando as estrelas. Continua, pode continuar. É o primeiro parágrafo. Pode continuar, Luísa. No hemisfério sul, onde fica o Brasil, pode-se usar como referência durante a noite a constelação Cruzeiro do Sul. Essa constelação é formada por 5 estrelas e é conhecida por lembrar uma cruz. Pode continuar. É possível localizar os pontos cardeais por meio dessas constelações. Para isso, ao identificar o Cruzeiro do Sul, localize sua portação mais extensa e prolongue a cerca de 4,5 vezes a partir da sua extremidade. Depois trace uma linha imaginária até o horizonte e então tem-se o Polo Sul. Muito bem. Lucas Brito, pode continuar. Desculpa, Lucas, eu te apertou. Ao olhar de frente para o sul, atrás fica o norte, à direita está o oeste e à esquerda o leste. Lê para ti o glossário. O que significa constelação? A constelação é um conjunto de estrelas que, conectadas por linhas imaginárias, podem ser representadas figuras. Podem se representar figuras, isso. Então, aqui a gente está vendo, ó, a porção maior, 4 vezes porção maior, o Polo Sul Celeste, tá? A linha do horizonte, e ó lá, do jeito que a Luísa leu, essa aqui é a representação de como localizar o Cruzeiro do Sul, tá? Sistema de posicionamento global, né? Então, GPS. Lucas, pode ler o primeiro parágrafo, por favor. Sistema de Posicionamento Global, GPS. Durante milhares de anos, as pessoas tiveram que localizar e se orientar por meio do movimento aparente do Sol, de mapas, de bússolas e de outros instrumentos. Muito bom. Como o objetivo de aprimorar a forma de se localizar foi criado na década de 1970 pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o Global, Sistema de Posicionamento Global, popularmente conhecido como GPS. Como você acha que o GPS funciona? O que você entende por esse sistema de posicionamento? Então, aqui, ó, ao lado, vocês estão vendo uma representação de um satélite artificial orbitando na Terra. Então, olha só como que é uma representação, tá? O GPS ele é um instrumento que utiliza satélites artificiais e outros dispositivos para fornecer informações sobre a localização na Terra. Observe a seguir como que ele funciona. Então, olha só. Há 24 satélites artificiais
orbitando ao redor da Terra. Grifem isso aí. 3 desses satélites ajudam a estimar a localização de um determinado ponto. Após os sinais dos satélites chegarem ao receptor, é feito um cálculo do tempo que cada sinal levou para chegar a ele. E assim determinada a localização. Então, aí vocês estão vendo que existem 3 satélites, né? Olha, satélite A, satélite B e satélite C. Desses 3 satélites, esses aí ajudam a estimar a localização de um determinado ponto. Então, a sua localização tá aí, aparece aí a sua localização, tá vendo? Então, aqui é somente uma representação. Então, vocês vão fazer para casa com lupa na mão, tá? Marquem aí, com a lupa na mão, vocês vão fazer para casa. Vocês vão fazer uma entrevista com os familiares de vocês. Então, vocês vão pegar o caderno de geografia, vão fazer o cabeçalho e vão colocar lá, atividade da apostila, página 134, e vão fazer. Registre no seu caderno as informações obtidas e depois compartilhe com os colegas. Então, vocês vão fazer essa com uma lupa na mão, e aí vocês vão perguntar para o pai, para a mãe de vocês, como que é. Olha lá, entreviste seus familiares para coletar informações sobre os possíveis instrumentos de localização que eles usam ou já usaram, como o GPS, a bússola e etc. Pergunte quais desses instrumentos eles preferem usar e o porquê. Tá? Então, vocês vão escrever aquilo que o pai, a mãe, a avó, algum familiar de vocês. Tá? Agora, a gente vai realizar essa aqui, a mão na massa. Na imagem das rosas do vento, a seguir, indique os pontos cardeais e os pontos colaterais nas posições corretas. Então, aí está a imagem, vocês vão colocar onde é o norte, onde é o sul, onde é o sudeste, e aí vocês vão colocando aí, tá? 2. O ser humano pode localizar-se pelo Cruzeiro do Sul de todos os lugares do planeta? Explique sua resposta. Se necessário, pesquise se necessário, pesquise para responder. Acho que não precisa que está tudo aí dizendo sobre o Cruzeiro do Sul. 3. Há diferentes formas de saber a localização dos pontos cardeais, como mapa, bússola e constelação do Cruzeiro do Sul e GPS. Assinale as situações a seguir e indique qual dessas formas de localização seria adequada para se orientar. Então, tem A, B, C e D. 4. Qual das formas de se orientar apresentadas você achou mais interessante? Registre no seu caderno e depois indique uma vantagem ou desvantagem no uso dela. Então, a 4 a gente não vai fazer, porque senão vai demorar um pouquinho. Então, vamos fazer a 1, a 2 e a 3, tá bom? Podem fazer, eu vou dar um tempinho para vocês podem fazer. Prestem atenção que o Cruzeiro do Sul, né, tem aí. Então, vocês podem se orientar pelas outras páginas para vocês estarem fazendo a Rosa dos Ventos, tá? Lá na página 131 tem explicadinho. Combinado? Podem fazer. Vamos lá, pessoal. Vamos responder as perguntinhas. Então, aqui eu vou falar e aí vocês observam se está na ordem também, tá bom? Então, começando por aqui, ó. Eu vou para esse, tá bom? Então, ficou norte, nordeste, leste, sudeste, sul, sudoeste, oeste e noroeste. Repetindo: norte, nordeste, leste, sudeste, sul, sudoeste, oeste e noroeste. Tá bom? No 2, a gente chegou a uma conclusão aí já, né? O ser humano pode se localizar pelo Cruzeiro do Sul de todos os lugares do planeta? Não, a resposta é não. Por quê? Porque o Cruzeiro do Sul, ela é uma constelação, né? E ela só pode ser percebida no hemisfério sul ou próximo da linha do Equador, tá bom? A 3.
Há diferentes formas de saber a localização de pontos cardeais, como mapa, bússola, constelação do Cruzeiro do Sul e GPS. Analise as situações a seguir e indique qual dessas formas de localização seria adequada. Então, a primeira. Em uma noite estrelada, em uma cidade do Brasil, pode se localizar pelo sul. João Pedro. Letra A, qual foi a sua resposta? Eu coloquei orientação das estrelas. Cruzeiro do Sul. Muito bom. Emanuel, B. Ao percorrer uma trilha em uma floresta em que há pontos de referência, a orientação pode ser obtida em uma ou em um. Emanuel, letra B. Constelação. Não, mapa. Presta atenção. Letra B, mapa. Letra C. Ana Lume. Hoje em dia é muito prático ir a um lugar, a outro em uma cidade desconhecida usando o... Ô tia, essa daí eu não fiz porque eu tava na 2. GPS. Ana Lume, vamos começar a prestar atenção na aula e parar de brincar, que agora é hora de aula, tá? Lucaio, letra D. Em uma viagem no mar distante da Terra, é possível localizar-se pela... Bússola. Muito bem, meu amor, pela bússola. Tá? Certinho. Agora, todo mundo, fizemos até a página 135. Então, vocês vão fazer para casa a página 134, que vocês vão perguntar para os pais de vocês sobre a informação da localização, tá bom? E aí vocês vão fazer para casa a página 77 e página 78 de ciências, tá bom? Vamos fazer para casa a página 77. Vamos lá, agora a gente vai para a história. Bom, a gente falou sobre a cidade de Rio de Janeiro, né? Uma cidade afro-brasileira, e hoje a gente vai continuar, tá? A gente vai falar sobre choque de culturas. Mesmo sabendo que o Brasil dependia do trabalho escravo, os membros da corte portuguesa ainda não conheciam de perto a escravidão brasileira. A escravidão era muito triste e violenta do que se imaginava, e muitos dos castigos eram realizados em praças públicas. Isso incomodava a corte portuguesa, que detestava o uso público da violência e achava os donos de escravizados ociosos. Contudo, a corte também não gostava dos costumes africanos, pois os consideravam pessoas inferiores, o que não era verdade. Então, o que são ociosos? São desocupados, preguiçosos, tá? No fim das contas, Dom João manteve sua situação toda, pois acreditavam que o Brasil iria à falência caso a escravidão fosse proibida. Ela só foi abolida 80 anos depois da vinda da família real ao Brasil, em 1888. Como se viu, a abolição não faliu. O país e a sua demora prejudicou muitos africanos e seus descendentes por séculos. Quanto aos afros brasileiros, eles toleravam a escravidão? Você lembra de alguma forma de resistência dos africanos do Brasil? Então, aqui a gente está vendo, né? Os escravos brasileiros. Africanos e seus descendentes. Os africanos escravizados exerciam várias atividades na cidade. Eles trabalhavam como carregadores de carga, cocheiros, vendedores de doces e de galinhas, sapateiros, ferreiros e etc. A maioria do dinheiro que conseguia era dado aos seus senhores. Em alguns casos, os escravizados podiam ficar com uma parte muito pequena desse dinheiro. Economizando ao longo dos anos, era possível comprar sua alforria. Numa cidade
Nas cidades, muitos libertos continuavam nas mesmas atividades que exerciam quando eram escravizados. Então, aí no glossário, né, está dizendo que era cocheiro. Os cocheiros eram as pessoas que conduziam o cavalo na carruagem. Eles eram chamados de cocheiro. Alforria, o que era alforria? A alforria era a liberdade que era comprada pelo escravo. Então, o escravo, ele comprava essa liberdade, né? Ele comprava essa carta de alforria para ele ser livre, tá? Libertos são pessoas que vivem como escravos, né? Mas depois ganharam e compraram a sua liberdade, tá? Então, eles estavam, quando fala libertos nessa parte aqui do texto, ó, nas cidades muito libertos continuavam na mesma atividade que exerciam quando escravizados. Então, eram as pessoas que viveram como pessoas escravizadas, mas depois ganharam a sua liberdade. Mulatos, como eram chamadas pessoas que descendiam tanto de africanos quanto de europeus. Atualmente é considerado um termo racista, né? Então, hoje em dia, se você falar mulato, você está usando um termo racista, tá? Para saber mais, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Miguel, lê para a tia, filho, por favor, para saber mais, por favor. Para saber mais, assim como hoje no Brasil dos anos 1800, existiam artistas de rua. Muitos deles eram africanos ou descendentes de africanos. Leia o texto a seguir e saiba mais desse assunto. Os escravos africanos eram músicos, pintores e escultores habilidosos, e os artistas de renome não eram brancos, mas negros ou mulatos. Era comum que trabalhassem diariamente como exigiam seus donos usassem seus talentos artísticos para ganhar um dinheiro extra. Muito bom. O Miguel tá com a aula da irmãzinha dele, então ficou um pouquinho difícil de ouvir, tá? Então eu vou ler rapidinho. Os escravos africanos eram músicos, pintores e escultores habilidosos. E os artistas de renome não eram brancos, mas negros ou mulatos. Era comum que trabalhassem diariamente como exigiam seus donos e usassem seus talentos artísticos para ganhar seu dinheiro extra, tá? Afro-brasileiro nas festas urbanas. Vamos lá. Por medo de precisar trabalhar, os senhores dos escravos deixavam alguns cativos conquistarem a liberdade. Assim, eles evitavam revoltas pelo fim da escravidão. O medo de uma revolta de escravizados era tão grande porque eles deixavam os afro-brasileiros coroarem seus próprios reis e desfilarem em cortejos pela cidade. Então, o que é cortejos? Cortejos são grupos de pessoas que caminham, tá? Grupo de pessoas que caminham com um soberano, geralmente em uma cerimônia festiva. Então, é um grupo de pessoas que estão fazendo um cortejo, né? Alguma cerimônia, tá? Aí vocês estão vendo uma fotinho aqui embaixo. Vamos lá. O maior grupo religioso de afro-brasileiro era a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Essa irmandade religiosa católica foi criada porque os negros, libertos ou escravizados, eram proibidos de frequentar as mesmas igrejas dos brancos ricos. Muitos africanos, ao serem trazidos ao Brasil, passavam a frequentar as igrejas de ordem de Nossa Senhora do Rosário. Isso acontecia porque essas igrejas acolhiam e ajudavam as pessoas pobres e necessitadas e arrecadavam dinheiro para libertar escravizados. A Irmandade também custeava funerais de pessoas pobres. Então, aqui é um grupo religioso, tá? De afro-brasileiro. Tá? Então, vocês viram aí que os africanos, eles não
eles não iam na mesma igreja dos brancos, né? Dos brancos e dos ricos, tá? Então, aí está dizendo assim, o que é exilada? Exilada é que está afastada de sua terra natal ou da sua pátria, tá bom? Então, prestem atenção que aí nesse próximo parágrafo vai falar sobre a palavra exilar. Todos os anos, os devotos de Nossa Senhora do Rosário, em vários lugares, elegiam um rei e uma rainha para chefiar a sede do local da Irmandade. A eleição e a coroação aconteciam em clima de festa, no dia que a padroeira do Rosário era celebrada. Combinando com o estilo europeu, com os africanos, os súditos, o rei Congo, como era chamado, o chefe coroado, dançavam, cantavam e tocavam instrumentos musicais pelas ruas. Estes festejos eram chamados de congadas. Assim, esses trabalhadores recriavam laços de afetos perdidos na África, mas refeitos nas Américas. Afinal, a corte portuguesa não era uma única corte exilada, então não era uma única corte exilada no Brasil, tá bom? Aí do lado tem uma foto da Igreja do Rosário, tá? Onde ela foi fundada nos anos de 1600. Ok? Agora, vocês têm 8 minutinhos para vocês responderem essa mão na massa. Bom, por que a família real e a corte portuguesa fugiram de Lisboa para o Rio de Janeiro? Vou dar um resuminho para vocês. Por que elas fugiram? Porque elas queriam evitar o quê? O ataque de Napoleão, né? A gente leu lá na apostila. Então, prestem atenção que eu estou dando já para vocês responderem. Por que a viagem da família real... Não, porque a viagem da família real para o Brasil foi difícil. Por que ela foi difícil? Né? Porque ela tinha sido num navio, ela tinha sido muito longa, ela não tinha higiene, né? Ela não tinha alimentação. As pessoas, elas ficavam aonde? Doentes. Lembra que houve um surto de piolhos? Então, durante a viagem, então vocês podem colocar essas informações no 2. Na 3, na cidade do Rio de Janeiro, as pessoas escravizadas trabalhavam em muitas funções, como carregadores, sapateiros, artesãos, músicos e vendedores de alimentos e animais. Escolha uma dessas funções e desenhe. Então, vocês vão escolher e vão desenhar. Tá? E na 4, imagine que você é um poeta e vive no Brasil dos anos de 1800. E é pedido que faça um poema sobre a Irmandade da Nossa Senhora do Rosário. Não, o 4 não precisa fazer. Então, vocês vão fazer a 1 e a 2 e a 3 um desenho. Quem acabar, já vai fazendo um ok para a tia Pri, que aí já vai poder sair para o lanche, tá bom? Bom, pessoal, agora a gente está em matemática. Então, nós paramos no exercício 2, agora a gente vai para o exercício 3. No exercício 3, está dizendo o seguinte: classifique os polígonos de acordo com os números de lados que eles têm. Então, na página 76, tem o número de lados que os polígonos são nomeados. Então, tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vocês vão olhar as figuras que estão de acordo e vão responder A, B, C, D, E e F. E aí a gente já vai corrigir o exercício da página 77, exercício 3, tá? Vou dar 2 minutinhos para vocês responderem. Vamos lá. Só um minutinho, Rafa, que eu vou corrigir e a gente já conversa. Bom, lá na página 77, então, deixa eu subir aqui. Era para vocês estarem colocando o nome dos polígonos, né? Classificando de acordo com o número de lados. Então, a letra A, quem vai me responder é a Bia Marques. Letra A, Bia Marques. Pode falar, liberar o seu som e falar qual é o nome desse polígono. Não é triângulo? Muito bem, triângulo. Aqui não dá para te prescrever, tá? Triângulo. Lucas Brito, letra B. Pode liberar o seu áudio e responder. É hexágono. Hexágono, muito bem. Letra C. Rafael Moura. Peraí, Rafa, deixa eu liberar o seu áudio. Pode falar. Tá.
A letra C é quadrilátero. Letra C, quadrilátero. Muito bem. Letra D, Emanuel. Heptágono. Letra D, pentágono. É heptágono, isso mesmo. Só um minutinho. Qual? Octógono. Isso, muito bem. Então, a gente fez o exercício 2 e o exercício 3. Agora, nós vamos falar sobre ângulos, tá? Ângulos. Então, prestem atenção, porque é uma outra coisa que vocês precisam aprender. Prestem atenção, tá bom? Olha só. O espaço existente entre duas retas que se cruzam é chamado de ângulo. Quanto maior esse espaço, maior o ângulo. Quando representamos um quarto de volta sobre o relógio, por exemplo, estamos representando um ângulo reto. Então, vocês estão vendo aí na figura de vocês um relógio que tem um quarto de volta, tá? Então, ele está representando um ângulo. Aí, vocês estão vendo esse ângulo vermelhinho? Ó? Isso se chama um ângulo reto, tá? Olha só, você pode construir um medidor de ângulo reto de papel facilmente. Veja a seguir um passo a passo para a sua construção. Então, olha lá. Primeiro, pegue uma folha de papel de qualquer formato e faça uma dobra. Segundo, dobre a folha novamente sobre a dobra formada. E aí, vocês vão formar um ângulo reto, tá? Não é para fazer, só para prestar atenção agora. Portanto, o canto formado é um ângulo reto exato. Bom, quando o polígono possui todos os lados e os ângulos com a mesma medida, é chamado de polígono regular. Então, agora, vocês vão assistir com a tia Pri um videozinho que eu peguei para vocês sobre ângulos, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês, prestem atenção. Para medir segmentos, usamos a régua. Para medir ângulos, vamos precisar da ajuda do transferidor. Olhem a lousa. É como uma régua arredondada. É como um transferidor. Este é o centro. O transferidor serve para duas coisas, tanto para medir ângulos como para construí-los. O que observam na parte arredondada? Listras, todas à mesma distância entre elas, como numa régua. Essas listinhas marcam os graus sexagesimais. O grau sexagesimal é a 90ª parte do ângulo reto. Chama-se ângulo reto a cada uma das partes que se formam quando duas retas se cortam perpendicularmente. Isso quer dizer que dividimos o ângulo reto em 90 partes iguais. Aqui é uma questão. Aparece um novo ângulo, que é a soma dos retos, e recebe o nome de ângulo raso. Os ângulos menores que um raso são chamados de ângulos convexos. Quais são esses ângulos? Pois os ângulos obtusos, agudos e retos são todos ângulos convexos. Professora, a senhora disse que com os transferidores podíamos medir os ângulos. Como é que se faz? Apoiamos o transferidor sobre o ângulo de forma que o centro coincida com o vértice do ângulo e a sua base com um dos seus lados. Esse lado vai medir 35 graus. Poderíamos nomeá-lo melhor dizendo que a amplitude desse ângulo é de 35 graus. Por quê? É errado dizer que mede 20 graus? Não é errado. Quando medimos alguma coisa, o que estamos fazendo é comparando-a com outra coisa semelhante, que previamente chamamos de unidade. Então, um ângulo reto é 90 vezes um ângulo de 1 grau? Muito bem. Um ângulo reto mede 90 graus, se tomarmos como medida o grau. Luciana, você pode olhar no relógio da cozinha que horas são? São 90 graus. Mas, Luciana, o que você está dizendo? 3 horas, papai. São 3 horas. Mas de tanto praticar com Matias medindo ângulos como transferidor, ao ver as agulhas do relógio assim, em ângulo reto, imaginei a hora em graus.
como você é criativa. Bom, falando nisso, quanto vai medir o ângulo das agulhas às 6? Espera aí. Pronto. 180 graus. O raço. Muito bem! E que tipo de ângulo vai se formar às 9 horas e 55 minutos? Agudo, é claro. Excelente, Lu! Agora tem uma filha que sabe ver a hora em graus. Que bom! Ei, inscreva-se. Não se esqueça. Vocês viram que legal quando o pai pergunta para a filha que horas são no relógio da cozinha? Aí vocês perceberam que ela falou 90 graus? Nossa, mas por que ela falou 90 graus? Porque ela aprendeu ângulos, né? Aí, na nossa apostila, não está falando sobre o ângulo obtuso, ângulo agudo, não está falando sobre isso. Mas eu coloquei para vocês visualizarem, por quê? Porque no 5º ano nós vamos falar sobre ângulos, tá? Então, hoje a gente está falando sobre ângulo reto. Então, se o ângulo reto, vocês estão vendo que está marcado 3 horas, né? Porque ele é 1/4 do relógio. Então, significa se ele é 1/4 do relógio, ele foi dividido em 4 partes, certo? Bom, continuando, só um minutinho, tá, Marques? Que eu já falo com você. Continuando. Ampliando e reduzindo figuras. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Olha só. Bom, ampliar uma figura, quando a gente fala em ampliar uma figura, né, Manuel? Né, Emanuel? Quando a gente fala... Guarda essa tesoura, por favor. Guarda a tesoura, não é para usar agora, filho. Quando a gente fala em aumentar, né, ampliar uma figura, a gente está dizendo em aumentar uma figura. Quando a gente fala em reduzi-la, é para deixar a figura menor. Então, aí vocês estão vendo que tem que ampliar uma figura e tem que reduzir uma figura. A figura é essa aqui, ó, que vocês estão vendo. Então, aqui ela ampliou essa para essa e ficou essa figura nessa imagem na malha quadriculada, e aqui ela reduziu. Então, aqui era 1 centímetro, ela reduziu para meio centímetro. Aqui era 2. Então, ó, a figura era essa. De 2 centímetros, desculpa. Ela reduziu para 1 centímetro e reduziu para meio centímetro, tá? Então, ela tanto ampliou quanto ela reduziu a figura. Agora, na mão na massa, vocês vão estar desenhando, reproduza o desenho a seguir na malha ao lado, contendo o mesmo número de quadrinhos de cada lado da figura. Então, aí do lado tem o quê? Tem a figura, certo? Tem no reduzir. Então, vocês vão ampliar o desenho, tanto na letra A quanto na letra B. Olha lá, reproduz o desenho a seguir na malha ao lado, mantendo o mesmo número de quadradinhos de cada lado da figura original. Então, a figura original é um barquinho e uma camiseta. Vocês vão reproduzir o desenho do lado, tá? Então, vocês podem usar o lápis e depois passar um lápis colorido só para a gente identificar. Então, vocês vão copiar. Vou dar 5 minutinhos para vocês terminarem aí, para a gente terminar a nossa aula, tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, então... nós terminamos de falar sobre os ângulos, né? Falamos sobre o ângulo reto. Coloquei para vocês sobre ampliar e reduzir figuras, e vocês fizeram um exercício na mão na massa para vocês estarem copiando o desenho original na malha quadriculada ao lado, tá? Então, hoje a aula se encerra aqui, tá? Página 80 de matemática. E próxima aula continuamos sobre as figuras planas e suas medidas, tá? Um beijo no coração de vocês e até amanhã, galera. Beijinhos. Tchau, tchau.